Existem dois tipos básicos de indução de resistência ou defesa induzida, que é a resistência sistêmica adquirida, no inglês SAR, e a resistência sistêmica induzida, ISR. Essas induções, esses dois tipos, elas diferem quanto ao agente responsável pela indução, às rotas envolvidas na indução e ao espectro de proteção. No caso da resistência sistêmica adquirida, então, um elicitor abiótico ou biótico, então pode ser um produto químico, um produto bastante utilizado é o ácido-benzolar S-metílico, indutor químico, ou pode ser um biótico, só que o biótico, nesse caso, é um patógeno virulento, tá? Patógeno virulento, um patógeno necrotizante, então ele vai causar uma morte celular, e aí vai haver ativação de defesa. O hormônio principal que está envolvido na resistência sistêmica adquirida é o ácido salicílico. Então, a planta, para ela ativar esse mecanismo, é necessário que ocorra o acúmulo de ácido salicílico. Tanto isso é verdade que mutantes deficientes na produção de ácido salicílico são incapazes de ativar a resistência sistêmica adquirida. E a partir desse acúmulo de ácido salicílico, vai haver a translocação de um sinal, o sinal ainda não está caracterizado, existem estudos nesse sentido, mas há a translocação de um sinal que ativa, então, uma resposta sistêmica, e aí o acúmulo de proteínas PR, as proteínas relacionadas a patogênios. Então, a quitinase, glucanase, por exemplo, mas uma proteína marcadora da indução de resistência sistêmica adquirida é a proteína PR1. Então, estudos com indução de resistência sistêmica adquirida é muito avaliado se a planta acumula essa proteína, porque isso é indicativo de que a resistência sistêmica adquirida ela foi ativada. No caso da resistência sistêmica induzida, esse tipo de resistência é ativado por um elicitor biótico. Então, o principal grupo são as rizobactérias promotoras de crescimento, tá? Veiculadas pelas raízes, então elas colonizam a raiz e aí também ativam a resposta sistêmica. Só que nesse caso, os dois principais hormônios envolvidos são o ácido jasmônico e o etileno. E é importante ressaltar que o espectro de proteção, nesse caso, é principalmente contra patógenos necrotróficos, então fungos que causam manchas foliares, por exemplo, e no caso da resistência sistêmica adquirida, patógenos biotróficos, como vírus, fungos que causam ferrugens, ou micetos que causam míldio, e nematóides, tá? Então, existe também uma diferença quanto ao espectro de proteção. Aqui fazendo uma comparação entre o manejo de doenças tradicional versus a indução de defesa, então no manejo tradicional representado em A, o produtor ele aplica um fungicida preventivo, tá? Para formar uma barreira aí, química, quando o patógeno vai infectar, então ele encontra essa barreira, ou já tem sintoma da doença, e aí ele faz um tratamento curativo erradicante, tá? Então o fungicida curativo erradicante. Em B, nós temos a representação do uso da indução de defesa. Então, é importante ressaltar que a indução de defesa é muito diferente, é um conceito muito diferente do manejo tradicional com fungicida. Como a indução de defesa é ativação de mecanismo de defesa, é importante, é fundamental que ela seja realizada antes da chegada do patógeno, porque não adianta ativar depois. Tá? Então, o indutor, ele precisa ser aplicado antes da chegada do patógeno. Então, é diferente de um fungicida curativo, que pode ter um efeito, que tem um efeito depois da infecção. Tá? Indução, não. Indução tem que ser ativados os mecanismos antes da chegada do patógeno. Então, quando chegar o patógeno, já estão os mecanismos ativados, então a planta, ela consegue contrapor ao ataque do patógeno. E o cenário C, que é um cenário bastante interessante, é o uso combinado. Então, você aplicar um indutor de resistência num determinado momento, de forma precoce, e depois aplicar um fungicida. Então, você tem uma proteção bastante robusta nesse caso. E muitas vezes, se for uma aplicação precoce, o uso combinado de indutores e fungicidas também é interessante. Mas ressalto que a indução, ela precisa acontecer cedo. Então, muitas vezes, até mesmo se você aplica num dia e no outro dia chega o patógeno,
ela já não é efetiva. Então, precisa de um tempo entre a aplicação e a chegada do patógeno. Então, ela tem que ser preventiva.